Então, vamos lá iniciar mais uma aula, né? Um estudo referente agora ao nosso segundo sistema analisado, que será, então, o sistema neurológico, ok? Então, vamos a ele. Nós iniciamos aqui, então, né, com a questão das suas funcionalidades. Então, quais são as principais funcionalidades do sistema nervoso, né? Nós temos 5 principais funções. A manutenção da homeostase, ou seja, a questão do equilíbrio térmico também, né, dentre outros. A recepção e a resposta aos estímulos nervosos, né? Ele vai integrar as informações de todo o complexo do nosso corpo, né? Que vai ligar aí, basicamente a questão do encéfalo com a medula espinal. Ele vai fazer o controle de músculos e glândulas durante o processo, né? Para os músculos de contração e relaxamento, bem como para o processo de secreção dessas glândulas. E vai manter também a questão da atividade mental, como a gente pode citar aqui, o processo de memorização. Então, a gente percebe que é um sistema muito complexo, que demanda ainda muito estudo atualmente, né? Mas é um sistema que demanda muita energia e essencial para todas as funcionalidades, né, do nosso corpo, nosso sistema, né? Nosso corpo humano. Então, o sistema nervoso ele pode ser separado em 2 tipos de sistema. Nós temos o sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e pela medula espinal, e nós temos o sistema nervoso periférico, que basicamente seria então todos os outros tecidos nervosos que estão fora desse sistema nervoso central, tá? Então, aqui eu busquei colocar uma figura, né, para ficar mais compreensível, né, esse processo de estudo. Então, aqui a gente consegue perceber bem claramente, né, que o sistema nervoso central, ele vai ser, então, formado, né, como eu havia dito, pelo encéfalo e pela medula espinal, enquanto nós temos o sistema nervoso periférico, formado por todos os outros tecidos, né, fora do sistema nervoso central. E quais seriam esses, né? Tecidos nervosos, enfim. Nós percebemos aqui que a partir do encéfalo, nós conseguimos várias ramificações, que seriam esses nervos cranianos. E a partir da medula espinal, essas ramificações ganham o nome de nervos espinais. Então, o sistema nervoso periférico vai ser formado por essas duas constituintes, nervos cranianos e nervos espinais, ok? Só para deixar referenciado. Nós temos aqui, então, a anatomia e fisiologia de Seeley, página 362, foi onde eu retirei essa imagem, ok? Essa figura, né? Então, ainda sobre o sistema nervoso central, né? Nós temos, então, o nosso encéfalo, que ele vai ser armazenado dentro de uma cavidade óssea chamada de crânio, e nós temos, então, a medula espinal, que também vai estar localizada dentro de um canal chamado de canal vertebral, que vai ser formado por vértebras, né? Então, são estruturas que precisam amplamente serem protegidas, né? Porque são estruturas frágeis, digamos assim. No sistema nervoso, então, periférico, né? Que seria, então, todos esses nervos que nós citamos fora do sistema nervoso central. Então, quais a gente pode incluir aí? Nós temos, então, primeiramente, receptores sensoriais. Nós temos os nervos, os gânglios e os plexos, ok? Então, vamos passar um por um para compreender bem todas essas diferenças. Então, o que seriam, então, os receptores sensoriais? Como eu coloquei aqui, são terminações nervosas de neurônios, que vão detectar o quê? Basicamente, a questão da pressão, da temperatura, do som do ambiente, a luz e também outros estímulos, né? Então, a gente percebe que essas terminações nervosas, elas vão estar localizadas aonde? Na pele, no nosso músculo, nas articulações, nos órgãos internos, bem como também, né, os órgãos sensoriais especializados, né, que nós temos. Além dos receptores sensoriais, nós temos os nervos, que são o quê? Feixes de fibras nervosas, ou seja, o axônio, né, que vai basicamente conectar o nosso sistema nervoso central com esses receptores sensoriais, com os nossos músculos e com os nossos gânglios, né? Ainda assim, vale ressaltar, porque é importante, nós temos 12 pares de nervos cranianos, então se a gente voltar aqui, ó, são 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinais, ok? Então, além das terminações ou dos receptores sensoriais
E dos nervos, nós temos também os plexos e os gânglios, né? O gânglio, ele é um conjunto de corpos celulares, de neurônios, que vai estar localizado no nosso sistema nervoso central, enquanto o plexo é uma rede de axônios localizados no sistema nervoso periférico, né? Fora do sistema nervoso central. Ok, então a nível celular, quais são os tipos de células nervosas, né, que nós temos? Basicamente duas, neurônios e neuróglias. O neurônio, ele é extremamente importante, ele é a célula base para o funcionamento do sistema neurológico, né? Por quê? Ele recebe o estímulo, ele processa a informação e propaga essa informação. Então, basicamente, ele faz todo o processo, né, de recebimento da informação e a transmissão dessa mesma. Enquanto a neuróglia basicamente vai auxiliar no processo de proteção desses neurônios. Então são células, né, que funcionam basicamente com tem a funcionalidade, né, a finalidade de proteger os neurônios. O neurônio, então, ele pode ser dividido basicamente em três regiões. Nós temos os dendritos, né, o corpo celular e o axônio. E existem também, que nós vamos falar mais à frente ali, que são os terminais, né? Os terminais axonais. Então, mais uma imagem aqui para ficar bem claro. Nós temos, então, aqui basicamente os dendritos. Qual é a função do dendrito? Receber informações que estão vindo de outros neurônios, certo? Essa informação, então, vai ser passada para o corpo celular, uma estrutura extremamente importante para fazer o processamento das informações. Né? A gente percebe aqui ó, que no corpo celular do neurônio, nós temos as principais membranas, as principais, como eu posso dizer, organelas da célula, né? A gente tem o núcleo, o aparelho de Golgi, as mitocôndrias, né? Então, basicamente, aqui também vai ocorrer o processo de produção de proteínas, que é extremamente essencial para uma célula, né? Então, além dos dendritos do corpo celular, nós temos também o axônio, que é então esse caminho aqui nessa estrutura unidirecional que vai permitir a propagação desse estímulo. Perceba que esse estímulo ele é considerado unidirecional, né? Então ele começa nos dendritos, passa pelo corpo celular e atinge o axônio até os terminais axonais, que é onde vai haver o processo de liberação de neurotransmissores, né? Que a gente vai ver futuramente nas fendas sinápticas. Então, fazendo um breve resumo, o dendrito recebe essas informações, certo? O dendrito recebe as informações de outro neurônio. O corpo celular, ele processa essas informações através de todas as suas organelas, né, contidas ali. O axônio, ele vai transmitir o impulso nervoso, né, no processo que a gente falou aqui, que é unidirecional. E os terminais axonais vão liberar neurotransmissores, né? Só lembrando também que essa figura, então, eu retirei também do livro Anatomia e Fisiologia de Selle, pode ser encontrada ali na página 366. Além disso, nós temos outra importante classificação, né, que seria a questão da massa cinzenta e da massa branca, presentes tanto no sistema nervoso central como no sistema nervoso periférico. Existe uma leve diferença e nós vamos entender qual é. A massa branca, ela vai ser formada por um conjunto de axônios, né? Não tem nenhuma imagem aqui por enquanto, mas então a massa branca, ela é formada por um conjunto de axônios mineralizados, né? Mielinizados, perdão. Porque a bainha de mielina, ela é levemente esbranquiçada. Então, essa estrutura que é formada por um conjunto dessa bainha, ela vai ser, por consequência, né, mais branquinha. Eu acho que aqui, quando eu fui digitar, bom, enfim, depois eu arrumo aqui. Na hora que eu fui escrever, eu acho que ele acabou corrigindo aqui. Mielinizados, né? Até me perdi, voltei. Isso, mielinizados. E vai ter uma transmissão muito rápida dos impulsos nervosos, né? E, como eu havia dito, ela é branca devido à quantidade existente de bainha de mielina, ok? Já a massa cinzenta, ela é formada por um conjunto de corpos celulares, qual que é a função? Processar as informações, sendo chamada de cinza pela ausência de mielina. Então, basicamente,
Massa branca, formada por um conjunto de axônios mielinizados, tem a transmissão rápida de impulsos nervosos e ela é branca por essa quantidade existente da bainha de mielina. A massa cinzenta, por sua vez, ela é formada por um conjunto de corpos celulares que tem a função de processar essas informações e ela é cinza pela ausência dessa mielina, certo? Agora, como que a gente encontra esses dois tipos de massa no sistema nervoso central e no periférico, né? Então, no sistema nervoso central, a massa cinza ela está localizada na superfície do encéfalo, que é uma região denominada córtex. Já a substância branca ela está localizada nos tratos nervosos, ou seja, na área interna do cérebro. Já no sistema nervoso periférico, a gente inverte essa lógica. A massa cinzenta vai estar localizada na parte interna, que seriam nos gânglios nervosos, e a massa branca vai compor a parte mais superficial, que seriam então essas fibras nervosas, tá? Então, de forma que a resumir, sistema nervoso central, massa branca, substância branca cerebral, área interna, massa cinzenta, córtex cerebral, área periférica. No sistema nervoso periférico, a massa branca, parte periférica, formada por essas fibras nervosas, né? E a massa cinzenta, parte interna, área interna, formada por gânglios nervosos, né? A gente já viu ali qual seria, então, a funcionalidade dos gânglios. E uma analogia que eu achei interessante de pensar é que a massa cinzenta, ela seria como um computador, né? Ela processa as informações, enquanto a massa branca seriam os fios que levam as informações de forma rápida e eficiente, né? Lembrar, então, de C de computador. Então, massa cinzenta seria o computador, processa essas informações, enquanto a massa branca seriam esses fios, né? Mas, então, como ocorre o processo de impulso nervoso? Vamos compreender aqui. Então, o impulso nervoso, né, ele só consegue ser gerado através de uma diferença de potencial, né, ou de concentração de íons dentro e fora das células, certo? E isso só é permitido devido às características que a membrana plasmática ela possui. Dentre elas, a questão da permeabilidade seletiva, né? Selecionar qual elemento entra, qual sai. No sistema nervoso, nós temos uma bomba essencial, que é chamada de bomba de sódio e potássio, né? Que a cada uma molécula de ATP, que é a molécula energética, trifosfato de adenosina, né? Então, a cada uma molécula de ATP, contra então esse gradiente de concentração, nós teremos 3 átomos de sódio saindo para fora da célula e 2 átomos de potássio entrando para a célula. Por que isso é contra o gradiente de concentração? Porque na parte externa da célula já existem muitas quantidades de sódio e no interior já existe muita quantidade de potássio. Mas a célula deseja realizar ainda esse processo contra o gradiente, né? E qual seria o processo natural? A entrada de sódio e a saída de potássio. Mas ocorre o processo invertido e nós vamos entender por quê. Então, além disso, os íons, eles passam pela membrana plasmática, né, por meio do quê? De canais chamados de iônicos, né? Como os canais iônicos de vazamento e os canais iônicos com portão. Qual a diferença entre esses dois? O de vazamento, ele é chamado também de sem portão, né? São aquelas estruturas, então, que vão permanecer sempre abertos. E geralmente funcionam quando a membrana ela está despolarizada, ou seja, ela não tem estímulo, né? Melhor dizendo, não despolarizada. É quando ela não tem estímulo ou quando ela está em potencial de repouso. Já os canais iônicos com portão, eles ficam fechados até receberem algum estímulo específico para que ocorra sua abertura, ok?